Salve rapaziada, Brubão aqui, vamos para mais um Minha Experiência Zerando Jogos. E o jogo da vez, rapaziada, é uma demonstração que eu joguei ali por volta de suas 2 horas, tá? É mais um jogo que vem aí de Souls-like, provavelmente esse ano de 2025 a gente vai ter aí pelo menos uns 5, que não seja da From Software, que é o IA Limit, tá, rapaziada? É um jogo bem cartunesco de forma de animação. Joguei recentemente aí também um Kazan, sua demo, e igual esse jogo, tá, o IA Limit, você joga ali o início da gameplay, mais ou menos ali até enfrentar o primeiro boss fight, tá? E vai conseguir também reaproveitar o seu save quando você tiver com o jogo zerado. Então eu vou passar um pouco da minha experiência olhando para essa preview de jogo, tá? Então essa demonstração que eu criei, sempre aqui no esqueminha do canal, comentando algumas coisas a mais ou não sobre o gráfico, a história e a gameplay, tá, rapaziada? Um pouco do que o Brubão sentiu aqui, fazendo um pouquinho, jogando um pouquinho dessa demonstração, tá? Começando pelos gráficos, tá, rapaziada? Fazendo uma comparação direta até com a demonstração anterior que eu joguei, que é o Kazan, aqui eu me sinto um pouco mais ambientado no modelo de Souls-like, tá? É um pouco mais um jogo de Souls mesmo. Menos hack and slash, assim, por exemplo, como o Kazan é. A ambientação aqui é dentro de um subterrâneo, então a atmosfera é bastante dentro de uma dungeon, pelo menos a demonstração, tá? No final dela você acaba saindo dessa dungeon especificamente, desse subterrâneo, que provavelmente também vai ter algumas outras. Então a demonstração foi efetivamente para você experimentar uma dungeon. Os gráficos são muito bem feitos. A personagem principal, você é uma Blade, é a forma com que o pessoal chama. E ela é um anime, então tô mostrando aqui pra vocês que ela tem realmente o visual específico disso, e todos os equipamentos dela variam também, modificando o visual dela, a skin especificamente, e os assets na tela são muito bonitos e muito bem polidos. Jogos de nova geração, tá? Não o top do PlayStation 5 e Xbox Series X, mas é um jogo muito bem polido, que não rodaria, por exemplo, no Play 4 ali com uma otimização legal. Não senti tanto taxa de quadro caindo, tinha alguns lugares assim que sentia bastante quando tinha muito inimigo, mas também não era algo que, por exemplo, me incomodava, tá, rapaziada? A história do jogo não se aprofunda tanto, também é uma pegada bem próxima do que é o Souls, tá? Ele não joga na sua cara, não te dá uma linearidade da história correndo. Obviamente que tem uns NPCs, tem a sua guia, que você encontra ali na primeira bonfire. Ela é um ser que tá flutuando ali dentro, parece um androide. Tô mostrando também aqui pra vocês. E ela te dá pouca informação e fala que os fragmentos das suas memórias ou de companheiras suas, toda vez que você entrar numa bonfire, você vai conseguir recuperar e entender um pouco mais do que tá acontecendo. Mas o jogo também não te introduz muito, sabe? Fala que tem ali um mundo especificamente e você vai conseguindo liberar ele numa visão pós-apocalíptica do planeta Terra. Então não se sabe, por exemplo, se você mesmo é humano ou algo do tipo. Pela aparência parece que não, e até pelo nome do jogo parece que você tá muito mais ligado a ser uma IA. Da tradução livre é a limitação, né, da inteligência artificial, que é o nome desse jogo, o IA Limit, tá, rapaziada? Então na demonstração não ficou muito bem claro, por exemplo, qual que é a história, o que aconteceu com esse mundo, quem é você especificamente, quem são as outras Blades que você encontra, porque em algum determinado momento do jogo você luta contra uma dessas Blades, então não explica direito o que aconteceu, por que você lutou com ela, e depois que você luta com ela, ela fica ali sempre perto de uma bonfire específica, então meio que a memória dela voltando. Então a demonstração não te introduz muito a isso, mas te coloca pontos de interrogação, que para uma demo acredito que é bom, tá? Porque vai te fazer, por exemplo, pensar, pô, volto a jogar esse jogo ou não, entendeu? Então acho que foi bem feito nesse sentido, tá? E aí eu envolvendo um pouquinho, por exemplo, dos gráficos e a própria história, pegando nos Souls-likes, assim, cara, foi muito bem construído, por exemplo, a forma com que você tem que andar pelo mapa, e os gráficos te colocam algo mais sombrio, você tem medo de morrer. Tá? Eu acho que é uma somatória desses dois fatores, por exemplo, com a inspiração do Souls-like, que eu quero dizer aqui no sentido de que você tá indo resgatar algumas coisas, liberar esse subterrâneo, e aí você tem que andar por alguns túneis, encontrar alguns inimigos, você tem medo de morrer, porque o jogo é difícil, tá? Não é nível Souls bem foda original, mas você tem medo de encontrar um inimigo ali e num pequenininho você tomar um couro, tá? Em alguns momentos do jogo ele vai te colocar nisso, e aí eu vou falar um pouquinho do que é o gameplay. Padrão, rapaziada. Tá? Eu joguei no PlayStation 5, então vou falar nos controles específicos do DualShock aqui.
L1 você bate, L2 você solta magia e dessa magia você pode invocar um escudo e aí então aparar ou só defender, gastando uma barrinha de sincronização que você tem embaixo. Toda vez que você mata um inimigo, você aumenta essa barrinha de sincronização e aí você gasta essa barrinha de sincronização toda vez que você usa o escudo ou usa uma magia, porque existem algumas dentro dela. As habilidades de cada uma das armas, bem parecido com o Elden Ring, ela muda, como se fosse aquelas alminhas que você coloca dentro da própria arma. Não ficou tão aparente qual é a variação das armas, tá? Em algum momento, quando você encontra o seu apoio, a sua guia, na primeira bonfire, você pode escolher entre 3 estruturas de armas. Eu fiquei com uma padrão mais básica, balanceada, mas você poderia ser um pouquinho mais rápido, outra mais pesada. Então vai ter uma variação muito grande aqui de construção de build, não sei o tamanho, mas aparentou ser bem diversificado, porque você tem ali questões de pontuação, força, estamina, vitalidade, esse tipo de coisa, então vai dar para fazer builds diferentes especificamente. Como eu já tinha comentado, as armaduras que você encontra dentro do jogo, elas alteram a sua skin e efetivamente alteram também os atributos que você tem relacionado à defesa e assim por diante. Tem um inimigo ao longo do jogo que ele dava muito dano de perfuração, tá, dentro dessa demonstração, e eu tava fazendo meio uma armadura ali padrão, ali focada em força. Sofri um pouco para matar esse inimigo, que era um sub-boss, não era nenhum boss final. Deu mais trabalho que o boss final da demo, porque ele dava muito dano de perfuração pra mim, tá? Mas o jogo tem uma coisa aqui relacionada à gameplay que é um pouquinho diferente, tá? Você esquiva muito mais do que apara, e a sua esquiva, ela é muito ampla. Então você vai, por exemplo, esquivar, não é uma rolagem, sabe? Você realmente dá um comeback assim pra trás ou pra frente, e é uma distância muito larga. Então você tem que ponderar um pouquinho de como você faz isso, porque senão você distancia demais do inimigo. Então tem ali formas de gameplay diferentes, levando em consideração isso do que um Souls padrão, tá, rapaziada? Mas pensando aqui na atmosfera, de como eu joguei durante 2 horas e foi um jogo... Foi muito rápido pra mim, isso é um bom sinal, tá? Porque eu me senti imerso no jogo, eu quero continuar o jogo. É um jogo que tá ali na PlayStation, se eu não me engano, por volta dos seus R$180, não tá aí full price. A gente geralmente encontra em jogos de 300 e pouco. Não é um jogo que foi lançado ainda, ele vai vir ali pra meados de março e abril, tá? Mas a gente tem que sempre... Por isso que eu não quero dar uma data aqui especificamente, tô mostrando pra vocês qual é a prevista, mas a gente sempre pode esperar ali um adiamento ou algo do tipo, então não vamos se apoiar nesse sentido, então vai vir entre essas datas que eu comentei. Mas a minha experiência com o jogo ali, cara, é um 7. Eu gostei de jogar. Vou falar pra vocês que pelo preço do jogo e pela experiência que eu tive, me deu vontade de continuar, me deu vontade pra saber o que acontece, porque eu já tava pegando um pouquinho mais das gameplays, já tava conseguindo fazer mais um pouquinho. Queria entender um pouco o que acontece nesse mundo. Eu vou dar uma chance na sequência, tá? Não vou parar na demo, eu gostei muito desse jogo, tá? Essa é a minha experiência com a Yalimit. Se você também já jogou a demo, baixou, se você tá interessado sobre o jogo, comenta aí, vamos conversar sobre o jogo, tá? Meu canal é sobre isso, é sobre conversar sobre o jogo, tá, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês e quero falar a minha também, a gente conversar sobre o videogame, porque jogar videogame é good, rapaziada. Tamo junto. Beijo do Brabão, é nóis.